Na verdade, ele não é o nosso ídolo, né? Na verdade, o Pelé é ídolo do mundo, né? Só que o nosso país é um país sem cultura, sem educação. É um país onde os pentacampeões não vieram, um dos tetras não vieram, o treinador da seleção não veio. Mas o que é mais importante, as pessoas viram, né? O Pelé, ele é eternizado. O Edson Arantes do Nascimento, as pessoas têm que entender que é um ser humano como todos nós. E que comete equívocos, que erra. O Pelé não. O Pelé, que por sinal esse país aqui não sabe nem quem é o Pelé. Nem o Santos sabe. As pessoas não sabem quem é ele. Então a gente tem que homenagear o cara quando ele estava vivo, não quando ele estava no hospital. Então parabéns para o Santos, parabéns para vocês todos da imprensa. O Pelé é um dos caras mais importantes depois de Jesus. Ele é o maior ser humano de todos. Ele está entre Mandela, Gandhi. Só que a gente brasileiro, a gente não sabe reconhecer isso. É o que a gente tem que imaginar assim, quais são as pessoas importantes na sua vida e na vida do Pelé. Talvez as pessoas só vão em lugares que eles ganham cachê. Então, assim, eu respeito as pessoas. Eu só acho que as pessoas têm que saber quem foi o Pelé. Se eles foram campeões do mundo e não vieram para ver o Pelé, o que eu posso dizer para eles? O mínimo que é uma falta de respeito. E aí cada um entenda do jeito que quiser. Ô Neto, eles deram razão pro Casagrande hoje, né? Eu acho que ninguém tem razão. Acho que não é uma pessoa que tem razão. Acho que a gente tem que cada um rezar o que tem que rezar. E aqueles que não vieram, não adianta falar. Independentemente ali, o cara, o repórter, acho que o Lucas Musetti, puxou ali a questão do, não sei se foi ele, mas outra pessoa puxou a questão do Casagrande. Acho que não tem nada a ver com o Casagrande, cara. Eu acho que realmente, a gente tá falando do Pelé, irmão. A gente tá falando do cara que é o símbolo maior do futebol brasileiro. Símbolo maior do futebol. Então as pessoas, os caras que fizeram parte da história do futebol poderiam muito bem ter ido prestar uma homenagem ao Pelé. Assim, se tivessem ido juntos, se tivessem feito ali, o Zé Roberto, carregou o caixão do Pelé pro centro da Vila Belmiro, Então, assim, eu acho que foi... Ninguém tinha a obrigação de ir, tá? Ninguém tinha a obrigação de ir, só para deixar isso muito claro. Mas teria sido de ótimo tom, teria sido uma homenagem muito bonita se eles tivessem ido. Eles que estiveram lá no Catar, nos jogos todos da Copa do Mundo, sentados na tribuna de honra da FIFA, pelo que fizeram como jogadores, e merecem demais ter todas as honrarias também, poderiam... E até digo mais, na minha opinião, deveriam ter ido, cara. Deveriam ter ido. Porque, é o Pelé. É uma forma de prestar o seu respeito ao cara que abriu o caminho para que eles pudessem ser quem eles são hoje também. Acho que no final das contas, quando você olha para os jogadores ídolos do nosso futebol, que não foram ontem, tem alguns que realmente não tinham condições de ir, sei lá... Vamos dizer, o cara tá trabalhando em outro lugar, tá morando em outro país, não tem condições de ir, tudo bem, a gente entende. Mas prestar as homenagens nas redes sociais, todos eles prestaram. Mas, era uma presença física, era uma participação, uma ida à Vila Belmiro, teria uma representatividade muito grande. Muito grande. Então, eu acho que eu não quero analisar pela ótica, o Casagrande está certo, os caras são isso, os caras são aquilo. Não acho que essa é a leitura que tem que ser feita. Eu tô aqui para dar a minha opinião. Se ela vai agradar ou desagradar, também não me importo muito, não. Eu acho que foi muito feio não termos tido a participação de grandes nomes da história do futebol que, pelo menos publicamente, sempre idolatraram o Pelé, sempre falaram maravilhas do Pelé, e na hora que o cara falece, você não vai ao velório sabendo da representatividade que você também tem pro futebol brasileiro. Então, um grande nome da história do futebol brasileiro indo ao velório do Pelé seria uma demonstração de respeito do futebol brasileiro para com o Pelé. Porque eu acho até que houve uma participação muito pequena de ex-jogadores, muito pequena, diria até que da comunidade do futebol nesse velório do Pelé. Você viu pouco. Você viu pouco. Eu acho que o que eu esperava era que realmente o futebol todo, de certa forma, se mobilizasse para se despedir do Pelé. Que a gente visse na Vila Belmiro, não só nas manifestações nas redes sociais, como a gente viu também, mas assim, que a gente visse na Vila Belmiro uma ode ao Pelé, um tributo do futebol brasileiro para com o Pelé. E não necessariamente foi isso que eu vi, não, de verdade.
galera falou que no Globo.com tem uma lista dos jogadores que foram. Vou procurar aqui. Tá aqui, ó. Será que tá em lista? Vamos ver. Tem aqui, ó. Clodoaldo, Mauro Silva, Zé Roberto, Elano, Falcão, Neto, Careca, Sheik, Marcelinho Carioca. Aí ex-companheiros do Pelé, né? O Manuel Maria, o Lima, o Abel, Marcos Leonardo, que é do Santos, o Ângelo. Os jogadores do Santos foram vários, né? Os jogadores do Santos foram vários, o elenco completo aí do Sub-20, o Odair Helma, técnico do Santos, o Léo, o Serginho Chulapo, o Ricardo Oliveira, o Aranha, Jamel Aguinaldo, Narciso. E aqui todos os jogadores do Santos, mas assim, pô, cara, a gente tá falando do Pelé, muito pouco, não? Me parece muito pouco. Pro cara que simplesmente é a maior expressão de futebol em todos os tempos. Você só teve esses caras aqui indo ao velório do Pelé. Aí eu falo assim, qual é a mensagem que veio aqui do Farias? Pô, não existe a possibilidade de alguém achar enterro uma merda? É uma merda mesmo. Ninguém quer enterrar ninguém. Mas nessa situação, e você vai. Se você vai. Se aquela pessoa tem importância para você, não só ela, como as pessoas que estão sofrendo com a perda dessa que faleceu, você vai ao velório. Você vai ao velório para oferecer conforto a outras pessoas, a terceiros. Então, assim, eu acho que faltou a presença aí dos jogadores de futebol, faltou a presença da comunidade de futebol de forma geral. Realmente acredito nisso. Acho que a gente poderia ter tido aí mais pessoas marcando presença, mais jogadores, mais ex-jogadores. Os jogadores da seleção brasileira chegaram a estender uma faixa, né? Em homenagem ao Pelé, desejando força ao Pelé. Não teve um indo no velório do Pelé. Pô, beleza. Quem tá trabalhando, quem tá lá jogando, não tinha o que fazer mesmo. Os caras estão jogando lá campeonato inglês, campeonatos de fora, não tinha muito como parar para fazer uma visita ao velório do Pelé. Compreendo. Mas quem tava de folga, quem tinha possibilidade, quem tava aqui no Brasil, dirigentes de clubes também, que pouquíssimos foram. Eu achei caído isso, cara. Achei caído não termos tido tantos. Na verdade, vamos colocar do jeito que foi, né? A gente teve pouquíssimos ex-jogadores participando dessa celebração. A vida do Pelé, a obra do Pelé, enquanto jogador. E campeões do mundo, até o Neto citou, de 94, de 2002. Só o Mauro Silva, né? Só o Mauro Silva, dos campeões do mundo de 94 e 2002. Por essa lista aqui do GE, só o Mauro Silva. Deixa eu ver se tem algum outro nome aqui. Acho que não. Então é muito triste. Muito triste. Porque até... E aí eu acho que eles também deveriam ter essa preocupação, porque eles vivem da imagem do futebol brasileiro até hoje. Até como demonstração da grandeza do futebol brasileiro para o mundo, a presença deles no velório do Pelé ampliaria essa demonstração de respeito do futebol brasileiro para com o Pelé. Mas eles não tiveram essa vontade, essa intenção. Faz parte. Acontece. Ninguém tinha a obrigação de ir. Mas eu acho que todos deveriam ter ido. Todos os grandões, os gigantes do futebol brasileiro, deveriam ter ido. Até o TP aqui falou: parecia uma ação orquestrada para esvaziar a importância do rei. Foi estranho. Eu não quero acreditar nessa hipótese, não. Não gostaria de acreditar nessa hipótese, não. Mas que foi estranho, que foi muito esvaziado, foi. Foi muito estranho. E até eu coloco assim, eu não sei se eles de repente tinham alguma preocupação de como seria, porque como é que seria a organização para os, vou chamar aqui de VIPs, de pessoas importantes que não ficariam obviamente naquela fila geral, porque não teriam condições de ficar naquela fila. Talvez coubesse até a CBF organizar uma ida de campeões do mundo, sabe? Fala assim, olha só, entrar em contato, fala, gente, olha só, em nome da CBF nós estamos, nem precisaria, né? Mas eu estou aqui tentando conjecturar uma hipótese para levar mais pessoas. Estamos aqui organizando uma ida de vários grandes nomes do futebol brasileiro para homenagear o Pelé. Então, enfim, fizesse alguma coisa do tipo. O presidente da República foi, o presidente da FIFA foi, o presidente da Conmebol, da CBF também. Eu acho que caberia, de repente, uma organização para poder levar os caras
Mas teria que partir deles também. Isso aqui eu tô colocando, porra, a comida mastigada na boca dos caras, né? Igual passarinho. Então, acho que faltou. Faltou dos clubes, faltou dos ex-jogadores. Já o público em geral, não. O torcedor reconheceu muito bem o que representou o Pelé para o futebol brasileiro. Isso eu acho que foi muito legal. A gente ter visto as filas gigantescas de pessoas indo lá para poder homenagear o Pelé, para prestar uma última homenagem ao Rei Pelé. Isso foi legal. Agora, ex-jogadores, campeões do mundo ou não vou colocar só na conta dos campeões do mundo, não. Os campeões do mundo eles têm maior relevância, por isso que acaba sendo discutido mais a não presença deles. Mas jogadores de forma geral e o futebol brasileiro de maneira geral ficaram devendo. Porque a presença foi muito baixa, muito pequena. Ó, eu quero ver já eu até me mandaram ver aqui no chat também a galera falando do Neymar. O Neymar estava numa festa, o Neymar estava numa... Primeira informação de que ele não teria sido liberado para vir ao velório, e depois de que ele estaria sim liberado, porque o Mbappé e o Hakimi, por exemplo, estão de férias, foram os jogos da NBA lá. Mas que estaria... Cara, eu acho o seguinte, não foi, beleza. Eu não acho que também tem que... Cara, tá vivendo a vida dele, segue lá, cara. Segue lá. A galera tá falando da fala do goleiro Marcos, eu não vi também. Não vi. Tá dando pra ler? Ele botou no Instagram dele lá, mas vou ler aqui. Ó. Fui no velório desses dois aqui, meus pais, os reis dessa terra para mim. Ninguém aqui da gente foi. Fui pra chorar, orar e sofrer por saber que nunca mais iria vê-los. Não pedi homenagem a ninguém, não joguei ninguém, não dei entrevista. Para mim não foi um show. Até entendo vocês me cobrarem pelo que representa o Pelé, que será eterno. Mas ao Edson hoje, só posso fazer uma oração e não preciso me aparecer para isso. Daí, é verdade. Ninguém precisa fazer a parada... Sim, se não for de verdade, não precisa fazer não, cara. Se não for de verdade, não precisa fazer. Eu acho que o texto dele não é completamente desnecessário, tá? Eu acho que a postagem dele é completamente desnecessária e o texto é completamente desnecessário. Mas, de novo, repito aqui o que eu falei. E se fosse também para fazer só por mídia, sabe? Só aquela coisa, vou aparecer aqui, vou no velório do Pelé... Também não ia achar legal, não.